Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre uma companhia que vem quebrando recordes de produção em seus segmentos offshore. Sim, vamos falar da Brava Energia. Oi, isso mesmo. Vamos analisar os resultados que a empresa divulgou agora do segundo trimestre de 2025, o 2T25. A nossa missão aqui é entender melhor os pontos fortes, os desafios também, né? E o que dá para esperar dessa gigante de energia. Exato. E vamos comparar um pouco com o trimestre passado, o 1T25, e com o mesmo período lá de 2024. Perfeito. A ideia é olhar para os números-chave mesmo, operacionais, financeiros, para a gente ter um quadro bem claro do momento da Brava e do que vem pela frente, com base nos dados deles, né? Certo, então vamos começar pelo que chamou mais atenção: os recordes de produção. A Brava Energia, assim, bateu o recorde no segundo tri. Sim, foi impressionante. Chegaram numa média de 85,9 mil barris de óleo equivalente por dia, o famoso Que BOID. junta óleo e gás, né? Isso. E olha, isso é um salto, hein? Mais de 44% acima do mesmo período do ano passado e 21% maior que no primeiro trimestre desse ano. Foi muita coisa. Um crescimento muito forte mesmo. E não parou por aí, né? Pois é, parece que julho continuou quente, com outro recorde mensal. Como é que se explica esse crescimento todo? De onde veio? Olha, a resposta está bem clara. Veio do offshore. As operações em alto mar foram um grande motor desse resultado. Ah, o offshore. Exato. O segmento chegou a 51,7 mil BOID na média do trimestre. Isso considerando a participação da Brava, tá? Entendi. E o destaque absoluto foi o campo de Atlanta. Ali a Brava tem 80% de participação. Certo. E o que aconteceu lá em Atlanta? Lá, a produção trimestral foi recorde. Subiu mais de 50%, tipo 53% em relação ao primeiro trimestre. E isso foi principalmente por causa da conexão de novos poços, o 4H e o 5H. Ah, novos poços entrando em produção. Exato. E em julho conectaram mais dois, o 2H e o 3H. E tem um ponto crucial aí também. Qual? O custo de extração por barril, o famoso lifting cost, ele está caindo lá em Atlanta. Isso mostra que eles estão ganhando eficiência, né? Interessante esse ganho de escala, de eficiência. E os outros campos offshore, como é que foram? Papa-terra, por exemplo. Papa-terra também foi muito bem. A produção cresceu 40% em relação ao trimestre anterior. Eles atingiram a melhor eficiência lá desde que a Brava assumiu a operação em 2022. Ótimo. É bom lembrar que tem uma questão lá, uma disputa arbitral rolando com a parceira minoritária, a NTI. Mas a Brava continua registrando a parte dela na produção e está aguardando a decisão. Fora isso, Parque das Conchas também ajudou, com um aumento de quase 13% na produção por melhorias operacionais. Legal. Já Peroá e Manati tiveram mais desafios. Peroá teve de produção menor por causa da demanda de gás e umas questões elétricas. E Manati, que voltou a operar em maio, ainda não está na capacidade máxima. Mas assim, no balanço geral, o offshore foi muito positivo. Então, offshore voando, né? E enquanto isso, em terra firme, no onshore, o que aconteceu por lá? No onshore, a estratégia foi um pouco diferente. A produção ficou mais estável, sabe? Ali na casa dos 34 mil barris por dia. Ah, ficou estável. Isso, o foco ali foi claro, manter a produção que já existe, mas otimizar bastante os custos. Como assim? Por exemplo, eles reduziram bem o número de sondas de perfuração que estavam operando, de 19 para 9, e adiaram alguns investimentos para segurar o caixa. Entendi. Uma abordagem mais, digamos, conservadora no onshore. Exatamente, contrastando bastante com esse crescimento forte que a gente viu no offshore. E essa combinação, né? Offshore bombando, onshore mais contido. Como é que isso bateu nos resultados financeiros? Imagino que tenham sido bons, acompanhando a produção. Foram mais que bons, foram recordes também. A receita líquida bateu 3,14 bilhões no trimestre. Isso é mais de 9% acima do trimestre anterior. Nossa. E o EBITDA ajustado, que é aquela medida importante da geração de caixa operacional, sabe? Sei. Foi de 1,33 bilhão, um salto de mais de 24% sobre o primeiro tri. A margem EBITDA também subiu bem, foi para 42,3%, quase 5 pontos percentuais a mais. Uau. E, de novo, o offshore brilhou muito aqui. A margem EBITDA só do offshore passou de 51%. Impressionante essa margem no offshore. Muito. E tudo isso levou a um lucro líquido de 1,05 bilhão.
Eles reverteram o prejuízo pro forma que tiveram no mesmo período do ano passado e cresceram mais de 26% em relação ao primeiro trimestre desse ano. Lucro robusto, então. E a geração de caixa? Forte também. Geraram um caixa livre, depois de investimentos e tudo, de 146 milhões de dólares. Isso ajudou a fortalecer a posição de caixa da empresa, que fechou o trimestre com mais de 930 milhões de dólares. Números financeiros realmente fortes, então. E você tinha mencionado a queda no custo de extração lá em Atlanta. E o custo geral da companhia, como ficou? E os investimentos, o CAPEX? A eficiência melhorou no geral, sim. O lifting cost médio, sem contar o custo de afretamento das plataformas, caiu para 15 dólares por barril equivalente, uma redução de mais de 13% em relação ao 1T25. Bom. E no offshore, essa queda foi ainda maior, né? Chegou a 14 dólares por barril. Isso mostra bem o ganho de escala com o aumento da produção. No onshore, o custo ficou mais estável, em torno de 16,7 dólares. E o CAPEX, os investimentos? O CAPEX, medido pelo efeito caixa, caiu para 813 milhões no trimestre. Isso reflete principalmente duas coisas: a conclusão da fase 1 de investimentos lá em Atlanta e essa otimização de custos no onshore que a gente comentou. Faz sentido. Além da operação em si, parece que a gestão financeira também teve bem ativa, né? Fizeram outras coisas. Sim, bastante ativos. Fizeram movimentos estratégicos importantes no que eles chamam de liability management, que é a gestão das dívidas, dos passivos. Ah, sim. O que eles fizeram? Olha, eles refinanciaram uma dívida de 500 milhões de dólares, conseguiram condições melhores, provavelmente, pagaram antecipado umas debêntures que tinham um custo mais alto e conseguiram adiantar o recebimento de 260 milhões de dólares ligados ao FPSO de Atlanta, aquela plataforma flutuante. Receberam isso agora em agosto. E qual é o impacto disso tudo na dívida? O resultado direto foi uma redução no custo médio da dívida da empresa. Caiu para cerca de 8,2% ao ano. É uma melhora importante. Com certeza. E a alavancagem? Como está a relação dívida e EBITDA? A alavancagem, medida pela dívida líquida sobre o EBITDA dos últimos 12 meses, está em 3,1 vezes. Eles estão usando uma permissão temporária dos credores, um waiver, para esse cálculo, mas a expectativa é que esse número caia nos próximos trimestres com o aumento do EBITDA. Entendi. É um ponto para acompanhar, então. Sim, e eles continuam com uma política bem ativa de hedge para se proteger da volatilidade do preço do petróleo Brent. Tem contratos cobrindo mais de 10 milhões de barris para os próximos 15 meses. Proteção importante. E só para completar, eles também avançaram no downstream na parte de infraestrutura. Assumiram a operação do terminal de Guamaré, lá no Rio Grande do Norte, e tiveram aprovação do CAD para a venda de 50% da infraestrutura de gás em Potiguar. Ok. E, assim, bem rápido, sobre governança e ESG. Teve alguma novidade? Eles destacaram alguns pontos. Mencionaram que em agosto celebrou um ano da fusão que criou a Brava, né, a combinação da 3R com a Enalta. Ah, verdade. Reforçaram compromissos ESG, como fazer um inventário de emissões de gases de efeito estufa, se adequar às novas normas de reporte financeiro sustentável, as IFRS ES1 e ES2, e falaram de ações sociais e de diversidade. Teve também a entrada de novos conselheiros e a formação de um acordo de acionistas que representa 21% do capital. Certo. Olhando para frente, então, o que a gente pode esperar da Brava Energia nos próximos trimestres? Quais são os próximos passos? Bom, o foco principal deve continuar sendo gerar caixa e reduzir o endividamento. Isso parece bem claro na estratégia. Ok. A empresa também vai buscar capturar mais sinergias dessa fusão recente e continuar otimizando os custos onde for possível. Do lado operacional, o plano é iniciar a próxima campanha de perfuração offshore, tanto em Papa-Terra quanto na fase 2 de Atlanta. Mais crescimento offshore à vista, então. Exato. E no onshore, a ideia é avançar com projetos de recuperação avançada, o EOR, para tentar extrair mais óleo dos campos que já são mais maduros. Além disso, tem negociações importantes que podem se concretizar, como as de Jubarte e BC10, e a conclusão final da venda daqueles ativos de gás em Potiguar. Entendi. Então, para a gente dar uma amarrada na nossa análise, o que a gente viu foi uma Brava Energia apresentando números, assim, realmente impressionantes no segundo trimestre de 2025. Sem dúvida. Produção recorde, resultados financeiros recordes, e tudo isso sendo puxado principalmente
por uma eficiência que está crescendo lá no offshore e por uma gestão financeira bem ativa, bem estratégica, né? Exatamente. Os pontos positivos são muito claros, né? A execução forte no offshore, essa disciplina nos custos que a gente viu e as ações para melhorar o perfil da dívida. Mas, claro, como toda empresa tem desafios. Quais seriam os principais? Olha, a gestão da dívida, embora esteja melhorando, ainda é um ponto que requer atenção contínua. Aquela disputa arbitral em papa-terra também traz alguma incerteza. E a empresa precisa continuar investindo, né, para sustentar a produção e financiar o crescimento futuro, especialmente a fase 2 de Atlanta, que vai demandar capital. Uhum. Então, assim, o cenário parece positivo, mas exige uma execução contínua, sem erros. Perfeito. Fica então aquela reflexão final, né? Será que a Brava vai conseguir manter esse ritmo forte de crescimento offshore de uma forma que seja sustentável, encontrando aquele equilíbrio, né, entre os altos investimentos que o setor exige, os riscos que são inerentes ao negócio de óleo e gás e também os compromissos crescentes com a agenda ESG no longo prazo? Um desafio complexo. Com certeza, é o grande desafio para o futuro. Bom, agradecemos a sua companhia nesta análise da Brava Energia. Foi ótimo ter essa conversa. Igualmente. E para não perder os nossos próximos conteúdos, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Até a próxima! Até mais.